Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha. Hoje a gente vai ver assistência ao parto, certo? E a gente vai começar falando um pouquinho sobre trabalho de parto. Então, o trabalho de parto é um processo através do qual um útero gravídico, por meio de atividade contrátil, ou seja, através das contrações, ele vai enviar, ou melhor, expulsar o feto com idade gestacional ou superior a 20 semanas, com peso igual ou superior a 500 gramas e tamanho igual ou superior a 25 centímetros. O que foi que eu quis dizer com tudo isso aqui? Que o trabalho de parto, né, ele acontece por meio de quê? Das contrações, através dessas contrações. Quanto mais intensas forem essas contrações, tá? Mais, de uma certa forma, fica mais fácil a expulsão desse feto. Mas a gente só considera trabalho de parto quando acontece, né, com 20 semanas ou mais, 500 gramas ou mais e acima, e quando esse feto ele nasce acima de 25 centímetros, ou seja, com 25 centímetros ou mais. O feto, quando ele nasce, ele pode nascer de 3 formas. Quais são essas 3 formas? Ele pode ser pré-termo. O que é um feto pré-termo? É o que a gente chama de prematuro, ou seja, ele nasceu antes do tempo. A gente sabe que, não sei se vocês sabem, mas fiquem sabendo a partir de agora, que a gente considera que o bebê ele nasce de tempo quando ele nasce a partir de 37 semanas. Ou seja, antes disso, né, ele é o quê? Pré-termo ou prematuro, que é de 20 semanas a 36 semanas e 6 dias. A partir de 37, ele já é o quê? A termo ou termo, que vai de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias, ou seja, a criança nessa idade gestacional, quando a mulher está nessa idade gestacional, é quando a gente chama de tempo, a criança nasceu de tempo. E pós-termo é quando ultrapassa as 42 semanas, tá certo? Então, o diagnóstico de trabalho de parto, né, é necessário para que a gente chegue a esse diagnóstico, a gente precisa, né, de que 3 critérios eles sejam atendidos. Quais são esses critérios? É importante que a gente saiba eles exatamente para que a gente possa, né, se embasar. Então, o primeiro critério é a presença de pelo menos 3 contrações uterinas em 10 minutos, tá? Essa intensidade dessas contrações, elas devem ser bem fortes, exatamente para quê? Para causar, para facilitar a dilatação desse colo uterino, né? E essas contrações, elas precisam ser regulares, rítmicas, e a duração deve ser de pelo menos 30 segundos, né? Cada contração dessa, tá? Outro critério é que esse colo uterino, com dilatação, ele deve ter dilatação igual ou superior a 4 centímetros e deve ter um grau mínimo de apagamento do colo uterino. Pessoal, o colo do útero, quando a mulher ela não está em trabalho de parto, ele é meio grosso. Vou usar esse termo para que vocês possam entender. E o que é o apagamento? É quando esse colo ele passa a ficar fino. Então, as suas bordas, a sua superfície, que era grossa, ela passa a ficar fina. Que isso nos dá indício de que está mais perto, digamos assim, dessa mulher, né, ter esse bebê. Então, à medida que esse colo ele vai afinando, a gente vai vendo que esse trabalho de parto ele está evoluindo satisfatoriamente, digamos assim. Outros sinais, eles podem acontecer, como, por exemplo, a perda do tampão mucoso. O tampão mucoso, gente, eu gosto muito de comparar, tipo essas amoeba, gelé, esse negócio velho, vou até usar esse termo assim, né, que as crianças gostam muito. Então, é um tampãozinho, é uma secreção já mais espessa, né, que a gente consegue visualizar, muitas vezes, no trabalho de parto. Pode acontecer também um discreto sangramento, né, ou formação da bolsa das águas, elas também podem acompanhar esse tempo de parto. No entanto, esses sinais, eles são variáveis, eles podem ou não acontecer, e também eles não devem ser usados como critérios diagnósticos. Ou seja, se, por exemplo, só saiu o tampão mucoso, a mulher entrou em trabalho tá em trabalho de parto, pode ser e pode não ser. Então, outro critério, outra coisa, outro sinal, ele deve estar presente para que a gente possa realmente caracterizar que essa mulher está entrando em trabalho de parto. Ou seja, esses sinais aqui isolados, eles não devem, na verdade, ser utilizados como critérios diagnósticos, mas quando a gente tem um daqui com um daqui, aí a gente já realmente deve associar, né, a um trabalho de parto, ok?
E aqui é uma fotozinha mostrando como é o apagamento e a dilatação do colo do útero. Então, a gente vê aqui nitidamente, não é, o colo desse útero. Então, a gente vê bem grosso aqui, não é, essa borda. E a gente já vê aqui, não tem dilatação, a gente vê, né, bem fechadinho. Já nessa figura aqui, número 2, a gente já vê nitidamente, né, que a superfície aqui desse colo, ela já diminuiu, então houve uma abertura, então isso é o apagamento, a diminuição dessa espessura do colo, e aqui a gente já tem uma dilatação de aproximadamente 2 centímetros, e aqui é o apagamento total, ou seja, acompanhada de uma dilatação total. Quando vai abrindo as bordas, então o apagamento ele vai ser total, porque isso aqui, quando dilata, ele vem para cá, que é exatamente o que acontece nessa foto. Espero que vocês tenham entendido vendo com meus dedos aqui no meio, né? Mas, enfim. Como acontece essa dilatação do parto normal? Então, não sei se vocês já ouviram falar, tem muitas mulheres que têm muitos traumas em relação ao toque. Ai, vai ter toque, vai ter toque. O que é esse toque? É um toque realmente, né? Que é realizado pelo profissional, o enfermeiro, o médico, às vezes até o técnico de enfermagem, né, o parteiro, a parteira, eles realizam pela experiência que eles têm, né? Então, eles usam esses 2 dedos, o dedo indicador e o dedo médio, tá? Então, eles introduzem esse dedo lá e eles fazem essa abertura. Isso aqui a gente chama de polpa digital. Cada polpazinha dessa é aproximadamente 1 centímetro. Então, a gente vê aqui que o profissional, ele colocou, mas você não vê dilatação. E a gente vê aqui como o colo tá bem fechadinho, não é verdade? A espessura ainda bem espessa, e aqui a gente já vê um apagamento, né? Os 2 centímetros, e aqui, ó, 2 dedinhos, ou seja, 2 polpas digitais. Ele colocou aqui, ó, 2 centímetros. Aqui nessa gravura número 3, a gente vê aqui 5 centímetros de dilatação. Olha o apagamento aqui, ó, o colozinho, já as espessuras já bem mais finas, e a gente já vê um distanciamento, né? Aqui são 5 centímetros, ó, 5 polpinhas digitais. E aí, o profissional, ele abre e tem essa noção, tá? E quando a gente consegue abrir todo, então, a gente tem uma dilatação completa, que a dilatação completa são quantos centímetros? 10 centímetros, tá bom? Só que não necessita apenas, né, que essa mulher esteja com contração e esteja com dilatação de 10 centímetros para que ela tenha um parto normal. Outros critérios, né, precisam existir para que ela, de fato, né, tenha o parto dela normal ou natural, né, que é o nome mais correto, é o parto natural. E aqui, pessoal, a gente tem a apresentação fetal. O que é isso? São as formas que o feto ele pode estar dentro da barriga da mulher. Então, essa apresentação, ela é a melhor que tem, porque ela pode nascer dos 2 jeitos, tá? Tanto de parto normal, como de parto cesárea, que é de cabecinha para baixo, tá bom? Aqui a gente tem a pélvica, a apresentação pélvica. Por quê? Porque quando a criança, ela tá de pés, com os pés para baixo, a cabecinha tá aqui, ó, lá no fundo do útero, lá em cima, na barriga da mulher, tá? E aqui a gente tem a apresentação córmica, ou seja, o dorso da criança é quem tá aqui, ó, pra sair. Tem como essa criança nascer? Nunca, só se for de um parto cesárea, mas normal não tem como nascer, tá? E numa situação pélvica, só se for num caso que essa mulher tá lá no sítio, não tem como nascer, não tem como trazer aí de todo jeito, essa criança vai ter que sair. Existem algumas manobras que são realizadas para que essa criança venha a nascer, né? Mas é um parto traumático, tanto para a mãe como para o feto, e podem haver complicações para ambas as partes, tá? A forma ideal para a criança nascer de parto normal é cefálica, ou seja, a apresentação cefálica ela é a melhor de todas, tá? Se for uma apresentação pélvica, o médico já marca a cesárea, ele nem vai para parto normal. Então, para que uma mulher ela tenha um parto normal ou natural, ela precisa dilatar 10 centímetros e a criança precisa estar cefálica, tá? E a situação fetal, ela pode ser longitudinal, né? Que a criança tá aqui em pezinha, só de cabeça para baixo, digamos assim, dá para entender, né? Ó, que a gente vê aqui a bacia da mulher, e aí é por onde a criancinha vai nascer. Transversal ou córmica não tem, né? Como essa criança aqui também nascer de parto normal. E aqui é a situação fetal oblíqua. Essas duas aqui só nascem se for de parto o quê? Cesárea. Longitudinal é a que é favorável para o parto normal. Aqui, pessoal, a gente tem gravuras do mecanismo do parto, como é mais ou menos que esse parto acontece. Se a gente tivesse uma aula presencial, eu poderia até fazer uma demonstração,
mais fácil. Mas aqui eu vou só mostrar para você através dessas gravuras. Então, aqui na gravura número 1, existe a insinuação. A gente ainda vê o colo aqui, né? Sem apagamento, sem nada, o profissional só faz o toque, vê que toca na cabecinha, vê que tá tudo ok, que pode acontecer esse parto. Quando a gente vem aqui pro 2, é a descida, então a gente vê que a criança ainda não está aqui no canal, né? Então não teve essa descida aqui, a gente já vê que já tem uma abertura, não é verdade? Então já se consegue ver, né, a cabecinha dessa criança mais nitidamente, né? Então, quando a gente diz assim, já tá aí coroando, né? Aqui a gente vê no 3, da mesma forma, cada vez mais essa criança se aproximando, né, de fora, né? O 3 e 4, né, é a rotação interna que acontece. O 5 é o desprendimento da cabeça, então aqui a gente já vê que a cabeça ela já começa a sair, e aí o profissional ele deve fazer uma manobra para facilitar a saída desse feto, tá? Desse canal vaginal. No 6 ocorre a rotação externa, no 7 e no 8 é o desprendimento do tronco. Pessoal, a criança ela nasce literalmente, quando ela vem geralmente com a cabecinha para baixo. Então, o que é que o profissional faz? Então, primeiro ele baixa a cabecinha, aí sai um ombro. Aí você tira um ombro, que é aqui, ó. Certo? Aí depois você vem, faz a outra manobra, sai o outro, e aí também depois que sai os ombros, parece assim uma cuspidinha. É até feio falar isso, mas é mais ou menos assim que acontece. É um processo rápido, muitas vezes. Sai o ombro, se você não tiver cuidado, o bebê cai, né? Vocês vão ver isso quando vocês estiverem no hospital. E aqui são as fases do parto normal, tá bom? Quais são as fases desse parto normal? Então, primeiramente, essa mulher ela vai ter as contrações, depois tem a saída do líquido amniótico, né? Muitas vezes o líquido amniótico, essa bolsa, ela se rompe antes, mas ela pode se romper na hora do parto, tá? Então, ocorre a dilatação do colo do útero, tem a expulsão, né, que é o período expulsivo, e tem a dequitação, que é a saída da placenta. Ou seja, essa placenta, ela precisa, né, sair, tá? Porque se ficar, muitas vezes ela fica ainda grudada, né, na parede do útero. Enquanto ficar lá resquícios de placenta, essa mulher ela vai ter muito sangramento, né, e pode ser bem comprometedor para ela, tá bom? E quais são, né, a evolução do trabalho de parto? A gente viu assim, que vocês viram ali as gravuras, mas existem essas 4 fases que a gente vai falar aqui bem detalhadamente, que são, né, que é a evolução do trabalho de parto. Então, aqui a gente tem a primeira fase, né, do trabalho de parto, é a dilatação. Então, essa dilatação, ela vai se iniciar com as contrações uterinas, que elas devem ser regulares, ela vai terminar com a dilatação completa do colo do útero, ou seja, esse período de dilatação, ele se inicia com as contrações, né, regulares, o início das contrações, e só vai terminar quando esse colo dilatar os 10 centímetros. Depois desse processo de dilatação completa, começa o processo ou melhor, a fase de expulsão, ou seja, quando o bebê, o feto, né, após essa dilatação completa, ele, de uma certa forma, faz com que a criança nasça. Então, ocorre a dilatação completa e ocorre o nascimento da criança. Após a criança nascer, vem a fase de dequitação, né? Que começa com a saída total da criança e termina com a eliminação da placenta e seus anexos. Ou seja, primeiro dilata, depois a criança sai, depois a placenta sai e tem o período de Greenberg, ou quarto período, que corresponde às primeiras 1 ou 2 horas após a saída da placenta. É um período que requer uma atenção muito grande, principalmente em relação à avaliação do sangramento. Por quê? Pode ser que essa mulher, né, ela tenha alguma hemorragia, alguma coisa ainda, né, por resquícios de placenta, pedaços de placenta, o que a gente costumeiramente diz resto de parto, né? E aí pode causar hemorragia na mulher e a gente precisa avaliar isso aí, tá bom? A assistência ao parto, né? Então, a gente vou botar logo tudinho aqui. Então, avaliar a dinâmica uterina, é importante que a gente tem essa avaliação, né, da dinâmica uterina. A gente sabe que o útero, quando o bebê, ele nasce, né, a gente precisa ter um controle muito grande, né, desse útero,
né? Principalmente se ele vai evoluir adequadamente, né? Deve controlar os batimentos cardiofetais a cada 20 ou 30 minutos. A posição materna, por exemplo, é importante que a gente oriente essa mulher muito bem em relação à posição dela, que ela deve ficar em decúbito lateral esquerdo, porque facilita a respiração dela, consequentemente facilita a respiração do bebê, né? Desculpa, gente. Gente, que desastre, o celular caiu. Meu Deus do céu. Mas como eu estava dizendo, né, a posição deve ser decúbito lateral esquerdo, porque facilita melhor para a respiração da mãe, consequentemente para a criança, né, para o feto. O apoio psicológico, o aconselhamento que a gente tem que dar. O toque, ele deve ser realizado preferencialmente de 2 em 2 horas, para a gente avaliar se está havendo uma evolução desse trabalho de parto. Quando a gente fala que é a dinâmica uterina, pessoal, eu estava, acho que, pensando em outra coisa. Mas essa avaliação aqui da dinâmica uterina é em relação às contrações que estão acontecendo, né? E a gente deve ficar verificando os batimentos cardiofetais, né? Cada 20 ou 30 minutos, que a gente sabe que qual é o parâmetro normal, de 120 a 160. Então, a gente deve avaliar isso aí. Esse toque vaginal, o profissional ele deve realizar com luvas. É importante que, se essa mulher ela tiver com a bolsa rota, ou seja, se a bolsa já tiver sido rompida, tem que ter cuidado para não causar infecção nessa mulher, tá bom? Os toques. Orientar ela as técnicas de alívio de dor, ou seja, orientá-la a ter uma respiração adequada. Hoje existe o que a gente chama de parto humanizado, então ele favorece muito isso, que são exercícios, tem umas bolas bem grandes que bota para a mulher ficar lá deitada fazendo exercício, tem tipo uns cavalinhos, tem várias técnicas que podem ser utilizadas para ajudar a aliviar a dor. E principalmente, pessoal, tudo que for realizado deve ser registrado no prontuário. Então, a gente não deve esquecer, tá bom? Por quê? Porque são informações que são extremamente valiosas para você enquanto profissional. Mas, Kaliane, em que sentido? Eu já passei por uma situação quando eu fazia faculdade, só ajeitando aqui, que foi muito complicada. Então, eu fazia um estágio extracurricular numa maternidade, chegou uma mulher em trabalho de parto e estava tudo normal. Então, a gente pegou e colocou tudo no prontuário. Só que o médico, vou até usar esse termo muito folgado, foi dormir e botou pra gente ficar avaliando. E aí, a gente chegou pra ele, disse, doutor, os batimentos estão diminuindo. Ele fez, não, dá pra esperar até amanhã de manhã. Só que e tudo a gente botando no prontuário, né? A gente é estagiário. O fim da história, pessoal, é que quando foi já lá para umas 4h30, 5 horas da manhã, a gente foi fazer o monitoramento dessa mulher e quando a gente foi ver, os batimentos do bebê não estavam mais, tipo, tava 30. Bem, um aqui, outro lá em São Paulo. Aí a gente foi dizer, resumindo a história, o bebê morreu. E o que era que esse médico depois queria? Que a gente modificasse o prontuário. Era a gente tudo acadêmico, tudo estudante. Nunca que a gente foi fazer isso. Mas aí foi quando o professor da gente disse, olha, vocês vão para casa, não se envolvam com isso. Alguém fez isso, infelizmente, para livrar a pele do médico. Mas a minha consciência até hoje, ela é muito tranquila, que a gente, toda vida que fazia, a gente, olha, tá ouvindo, tá bem direitinho os batimentos. Aí como era que depois eu ia dizer essa mulher que chegou lá sem batimentos? Eu ia mentir para ela? Então, esse registro no prontuário, ele é importante para o paciente, mas mais importante ainda é para você, a sua segurança. Então, seja honesto com aquilo que você coloca e com aquilo que você vê. Quer dizer, eu me livrei de uma boca muito quente mesmo. E aí, a gente acabou de falar, né, sobre o parto cesáreo e agora a gente vai, ou do parto normal, né, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o parto cesáreo. Vamos lá. Então, o parto cesáreo ou cesariano é um procedimento cirúrgico, é invasivo, que requer anestesia. Nele realiza-se uma incisão no abdômen, no útero, com exposição de vísceras e perdas de sangue, por onde o feto é retirado. Eu quero só fazer aqui uma ressalva ainda sobre o parto normal. Então, no parto normal, ele pode acontecer espontaneamente, ou seja, sem nenhuma interferência, sem nada. A mulher tipo, sentiu a dor, tem mulheres que são assim, dão um espirro, o bebê nasce. Então, naturalmente, sem traumas, sem alvoroço, sem absolutamente nada. Isso pode acontecer em casa, pode acontecer no hospital. Mas o parto normal também ele pode ser dirigido, ou seja, com auxílio da episiotomia.
O que é episiotomia, gente? É um cortezinho que é realizado, lateralizado, né, na vulva da mulher. Pega, é bem profundozinho, que ajuda a abrir, né, o espaço para que essa criança ela venha ao mundo, tá? Então, ele é dirigido por quê? Porque tem algum auxílio para ajudar essa criança, né, a nascer. O parto normal também, ele pode ser induzido através de medicamentos e algumas manobras, né, que ajudem a retirada desse feto, e ele pode ser esse parto induzido antigamente, hoje em dia eu assim, quase não vejo, mas existe o parto fórceps, que são uns utensílios de ferro, né, de inox que são utilizados, então prende a cabeça da criança, pega assim, ajuda a puxar a criança. Então, assim, é bem traumático para a mãe, para o feto, muitas vezes a criança tem alguma deformidade na cabeça, tem crianças que tiveram problemas, né, neurológicos por causa desse tipo de parto, né, que é o fórceps, mas assim, hoje em dia, não, assim, eu quase não ouço falar, né, mais nesse tipo de retirada de feto, tá? E o parto normal ou natural, só mais uma ressalva, ele é um parto que tem uma recuperação mais rápida, ele é um parto que, quanto mais rapidamente, assim como o cesárea que a gente vai ver, mas quanto mais a mulher ela amamentar, mais rápida é a sua recuperação, o seu útero volta ao tamanho normal, diminui o sangramento e assim sucessivamente, tá? Então, o parto normal, eu posso dizer que como ele não tem muita interferência, ele não tem anestesia, ele não tem exposição, digamos assim, como a gente vê aqui, quer dizer, existe exposição de vísceras, o médico bota o útero para fora, há uma perda maior de sangue, então os riscos que a mulher corre no parto cesáreo são infinitamente maiores do que no parto natural, tá bom? Então, o parto natural, como a gente diz, o feto, ele nasce naturalmente, e na cesárea ele é retirado, né? Então, quais são as indicações? Desproporção cefalopélvica, que é quando eu falei que há uma desproporção, né, do tamanho do bebê com o tamanho da bacia dessa mulher, né, dos ossos da região pélvica. Então, o bebê é grande e a mulher é pequena, digamos assim. Quando ele tem alguma apresentação anômala, quando ele está, por exemplo, pélvico, como ele está córmico. Descolamento prematuro de placenta, tem que ser cesárea. Pós-maturidade, ou seja, quando a mulher tá com mais de 42 semanas, ou seja, não tem mais o que esperar não, ela já esperou entrar em trabalho de parto, não entrou, cesárea. Quando a mulher o bebê está em sofrimento fetal, agudo ou crônico, quando a gente vai aferir, por exemplo, essa mulher, que eu falei da minha experiência quando eu era acadêmica, então o bebê estava em sofrimento fetal, agudo, ele parou, os batimentos, né, estavam diminuindo, e aí a gente viu que ele estava em sofrimento, então ele foi imediatamente, digamos assim, para o centro cirúrgico, mas o bebê não resistiu. Placenta prévia, total ou parcial, que a gente viu que é, né, tanto a DPP, que é o descolamento prematuro da placenta, a placenta prévia, quando a toxemia gravídica, que é a infecção, e prolapso de cordão umbilical. O que é o prolapso de cordão umbilical? É quando ele vem primeiro do que o bebê, diga aí. Aí aconteceu isso na hora do parto normal, a mulher tá lá, entra em trabalho de parto, apresentação cefálica top, dilatação total, tudo favorável demais. Aí vem primeiro o cordão, o que é que faz? Prepara essa mulher e leva para o centro cirúrgico e faz a cesárea, tá? Não tem como nascer por parto normal. As desvantagens do parto cesáreo. Primeiro, é um procedimento que expõe o organismo às infecções, então é muito comum a mulher apresentar infecção pós-parto cesáreo, tanto pela queda da imunidade, em vista às perdas de sangue, como pelo acesso de micro-organismos através da incisão cirúrgica, ou seja, os instrumentos que são utilizados, se eles não forem esterilizados da forma correta, se o médico não tiver feito uma boa higienização das mãos, se o centro cirúrgico não foi higienizado adequadamente, ou seja, por muitos motivos, né, ela pode vir a ter uma infecção por causa desse procedimento. Então, sem contar o maior tempo de recuperação. Enquanto no parto normal a mulher vai para casa, no outro dia já pode ir para uma festa, bem dizer, se quiser, a mulher do parto cesárea passa o mês todinho andando, cheirando no chão, não aguenta nem se esticar, né? Então, sente muito desconforto, é bem mais desconfortável, realmente, do que o parto normal, o parto cesárea. E quais são os cuidados que a gente deve ter no pós-parto, né,
cesariana. Então, vamos lá. Antibiótico-terapia, então a mulher muitas vezes ela já sai do centro cirúrgico, né? Ela já sai do centro cirúrgico já com a primeira dosagem de antibiótico e o médico ele prescreve antibiótico para que ela dê continuidade em casa, né? A sondagem vesical, então o profissional muitas vezes ele já coloca a mulher, né, para de uma certa forma ter a sonda. Muitos profissionais, o que é que eles fazem? Eles pedem para que... Aqui em Pau do César mesmo, tem médicos que orientam a mulher a usar sonda e outros não, tá? Eu, por exemplo, tive um parto que eu não usei sonda e tive 2 que eu usei sonda. Então, por que é que a gente tem que ter cuidado? Porque também é uma porta de entrada, né, para micro-organismos e a mulher, às vezes, ela pode desencadear uma infecção urinária, né? Aproximadamente 6 horas. Então, aproximadamente por 6 horas, a gente precisa ficar monitorando essa mulher, né, para qualquer indício de uma complicação, de qualquer coisa que venha, né, acontecer, observar o sangramento, os sinais vitais de uma forma mais intensa, né, avaliar o sangramento, se ele tá normal, se ele tá excessivo, tá? Observar a questão da alimentação também. Então, geralmente, a mulher no parto normal, ela já se alimenta logo. No parto cesárea, não, ela precisa ter, né, um período para poder se alimentar. Tem alguns profissionais que liberam a partir de 12 horas, tem outros que só com 24 horas, isso vai depender muito da conduta médica, né? Mas, no geral, né, é dieta 0 por 6 horas, depois dieta líquida e pastosa, liberar dieta sólida só após 12 horas. Eu, particularmente, no meu primeiro parto, eu fui comer com 24 horas, eu tive uma hipoglicemia que quando eu me levantei, eu só não caí porque me seguraram, né? Então, cada profissional, ele tem uma, digamos assim, uma conduta, né? Mas isso aqui está preconizado, mas nem todos eles vão seguir isso aqui à risca. A deambulação precoce, ela é importante, né? Por exemplo, no meu primeiro parto, eu só fui me levantar com 24 horas. No meu segundo parto, com 12 horas, eu já era para estar andando, correndo, bem dizer, eu acho que era o que o médico queria, né? Quanto mais precocemente a mulher andar, menor o risco dela desenvolver um problema de embolia, tá? Que é uma complicaçãozinha muito grande que a mulher pode apresentar, pode até levar à morte, dependendo da situação. Estimular a amamentação precoce, exatamente para quê? Quanto mais essa mulher amamentar, mais rapidamente o útero vai voltar ao normal. Quanto mais ela amamentar, mais leite ela vai criar, principalmente no parto cesárea. Por quê? Porque a criança ela foi retirada, então o cérebro ele não entende, né, que foi aquele o momento da criança nascer. Por que que no parto normal, automaticamente o leite sai? Exatamente porque é um processo fisiológico, é natural. Então, o bebê saiu, o leite é liberado. E no parto cesárea, o bebê foi retirado. Então, quanto mais essa mulher amamentar, mais o organismo vai entender que precisa liberar, né, mais leite, exatamente para que outros processos comecem a acontecer, que é o de involução uterina, que é a diminuição do sangramento e diminui também dores, todos os desconfortos, tá bom? A questão da alta hospitalar, então, geralmente com 24 horas, essa mulher ela recebe a alta hospitalar e todas as orientações elas devem ser dadas, né? 72 horas após o parto, podendo ser reduzida para 48, o que era para ser isso aqui, ó, 72 horas após o parto, podendo ser reduzida para 48. Só que assim, aqui a gente vê que com 24 horas a mulher ela já está liberada, né? A retirada de pontos, ela deve acontecer de 8 a 10 dias, né? Aqui, até tem aqui de 7 a 10 dias, mas ela pode, geralmente, os médicos, eles dizem de 8 a 10 dias, tá? E muito obrigada pela atenção. Só voltando aqui também, essa sonda, Kaliane, a mulher passa o tempo todinho com a sonda? Não. Essa sonda, ela deve ser retirada aproximadamente com 6 horas que essa mulher, ela está, né, fazendo uso dela, tá bom? Algumas mulheres, elas sentem dificuldades posteriormente como é que eu posso dizer, de urinar naturalmente, então algumas técnicas a gente deve utilizar, como colocá-las para ligar uma torneira, ligar um chuveiro, pedir para ela pegar em água, imaginar uma cachoeira, né?
E aí, se ela não conseguir, então ela sai desse cateterismo vesical de demora, ou de uma sonda de Foley, e ela passa a realizar um cateterismo de alívio, ou seja, passar uma sonda para esvaziar a bexiga. Porque como a mulher ela tem que tomar muito soro, automaticamente ela urina muito, tá bom? E aí a gente precisa ter esse cuidado, né, de orientá-la ou induzi-la a eliminar essa urina da forma mais, como é que eu posso dizer, natural possível, para que ela não tenha que ter outra sondagem, quer dizer, outra porta para uma possível infecção urinária, tá bom? Então, muitas orientações a gente precisa dar a essa mulher, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada.